Fala pessoal, tudo bem? Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui mais um dia, mais uma vez, dia 17 de junho, para fazer mais uma super live para vocês. E hoje essa live vai ser muito bacana. Vocês vão ter aqui uma convidada muito legal. É uma querida, é uma pessoa da imprensa, né? Enfim, a gente está falando tanto de imprensa nesses últimos dias, de tudo que vem acontecendo, né, no cenário aqui no Brasil, enfim. E hoje nós vamos falar com uma jornalista de mão cheia, apresentadora, enfim, uma pessoa fantástica que agora, inclusive, também está aí fazendo uma pós-graduação. Ela vai contar pra gente tudo daqui a pouquinho. E eu estou falando de Karine Tenório. É isso aí, a gente vai falar com ela aqui hoje. É um prazer recebê-la no nosso, né, nesse momento bem bacana aqui na nossa super live. Então eu peço para vocês já irem aí convidando seus amigos. Tem um aviãozinho aqui embaixo, é um triângulo. Cada dia eu enxergo uma coisa aqui. Mas ó, é nele que você vai convidar aí o pessoal, a galera, para assistir essa super live com a Karine, que já tá aqui, ó. Ela já falou, já estou aqui. Eu já tô te colocando na nossa conversa aqui, Karine. Já vou chamá-la, porque afinal, né, quem deve brilhar são os nossos convidados. Eu apenas dou uma introdução, falo algumas coisinhas que são necessárias, como por exemplo dizer que essa live e as todas que nós já fizemos até hoje tem um oferecimento da Unicorp Faculdades, que vem fazendo um trabalho muito bacana ao lado da sociedade nesse momento de pandemia, trazendo informação, conteúdo de relevância, principalmente, né, pessoas profissionais, mestres, doutores, enfim, de vários departamentos, para trazer conhecimento, sabedoria e nos ajudar a iluminar, né, a vida das pessoas através da educação e da informação. Então, já vou chamar a Karine aqui para nossa conversa, para o nosso super papo. Vamos colocá-la aqui e aí a gente vai começar. Afinal, promete, né? Promete muito. Então, pessoal, já vão chamando seus amigos aí, enquanto a Karine está se conectando aqui comigo. Oi, Karine, tudo bom? E aí, tá me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo sim. Que honra, que A alegria honra é minha. estar aqui com você essa noite para a gente falar sobre esse momento, né, da nossa vida que a gente nunca esperou passar por isso e que acaba mexendo com a vida de todo mundo, sem exceção, e todo mundo precisando se reinventar de alguma forma, seja É verdade, com é verdade. como marido, como a gente tem que se reinventar mesmo. Então é muito bom estar compartilhando as experiências com vocês essa noite. Poxa, que legal. Olha, eu quero primeiro te agradecer, viu, Karine, por você ter cedido um pouquinho do seu tempo. A gente tem, eu pelo menos tenho acompanhado bastante aí o seu trabalho à frente da TV Tambaúna, o seu programa, que é um sucesso, né? As pessoas têm você uma referência. Eu quero te parabenizar por esse trabalho e também dizer que você tem feito um papel muito bacana, muito legal, né, de levar informação para as pessoas. E a gente, nesse momento, é isso mesmo, né? Temos que nos reinventar. E eu peço sempre para todos os nossos convidados que aqui estão, né, conosco nessas lives, sempre fazer uma breve apresentação. Enquanto a gente está esquentando aqui os tamborins, antes de entrar no tema, eu peço para todos os nossos convidados falar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, sobre o que está fazendo. Embora muitos aqui, a maioria já te conhece, né? Dispensa apresentação. Mas quem não te conhece vai te conhecer. E quem já lhe conhece, sempre é bom ouvir de novo, né? Mais uma vez, é sempre bom conhecer a história, ouvir a história das pessoas. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória brilhante, Karine, para a gente, né? Só relembrar aqui, quem não conhece vai ficar conhecendo agora. Mas olha, é interessante, Adriano, que muita gente me conhece, né, de me ver na televisão, de me ver fazendo reportagem, de me ver apresentando, mas pouca gente conhece a história que está por trás daquele profissional. Como aquele profissional fez para chegar até ali. Não foi do dia para a noite, não foi num passe de mágica, não foi fácil.
né? Às vezes as pessoas têm a sensação de que já foi pronto ali, lhe entregue de presente. Não, não foi assim. Até tem algumas pessoas que ganham de presente alguns cargos, algumas, né, posições, mas são raras as pessoas. A maioria tem que lutar mesmo, tem que batalhar. Então, eu sou uma menina, digamos assim, que nasceu no interior de Pernambuco, uma cidade chamada Pesqueira, e meu pai, na época que eu nasci, até a minha primeira infância, era bancário, trabalhava no Bradesco. Minha mãe, professora de primário, né, de escola primária. E chegou um determinado momento da vida do meu pai que ele saiu do banco, resolveu empreender. Em alguns momentos deu certo, em alguns momentos deu errado. E a nossa família precisou passar por alguns momentos de dificuldade, né? E eu, desde criança, eu acompanhava isso, né? Essa instabilidade da vida. E como a gente sempre pode tomar dois caminhos. A gente pode ir pelo caminho, talvez, da revolta, da tristeza, ou fortalecer. E eu acho que todos esses altos e baixos que eu passei na minha vida me fortaleceram. E eu penso que esse momento que a gente está vivendo agora está nos capacitando, né? Eu enxergo dessa forma. Assim como lá atrás da minha vida as coisas ruins me fortaleceram, né? Esse momento agora é para a gente aprender. Nem todo mundo vai ter a capacidade de absorver esse aprendizado. Mas eu acredito que a maioria vai tirar lições positivas, porque sempre de coisas negativas a gente pode tirar lições positivas. Então, eu fui essa menina que eu estudei em escola pública, né? Eu caminhava horas e horas para chegar na minha escola, porque Olha, a gente não tem tanto transporte, né? Eu pegava carona na época, hoje eu não me imagino pegando uma carona, ou minha filha pegando uma carona, jamais. Mas na época a gente fazia isso, a gente não tinha medo, e interior, as coisas são mais simples, né? E isso me preparou demais para a vida, aprender a me comunicar com as pessoas. E aí eu me lembro que no ensino médio, quando eu estudava no Cefet, que hoje é IFPE, aqui é IFPB, na época era sim, Cefet. E eu já trabalhava lá na escola. Eu queria dar mais de mim para a escola, né? Então eu era voluntária, participava de grêmio estudantil. Eu recebia uma bolsa, era cento e pouco, R$ 115, mas eu trabalhava na biblioteca da escola. tá, Eu que aprendia legal. tendo acesso aos livros ali na biblioteca, eu servia aos meus colegas, não tinha vergonha nenhuma de trabalhar, pelo contrário, eu amava, eu passava o dia na escola. E isso me capacitou muito para ter talvez as experiências de vida, né, necessárias para que eu soubesse o que é estar numa escola pública, o que eu soubesse ser a pessoa que passa por dificuldade financeira, né? Você sentir na pele lhe torna um ser humano diferente e vai lhe tornar um profissional diferente, né? A sua sensibilidade, o seu poder de captar os detalhes da história, isso é muito importante para um jornalista. E aí eu entrei no jornalismo por acaso, eu posso dizer assim, porque meu sonho era É, ser bióloga. Eu amo os animais, né? que legal, Na que escola, curiosidade boa. eu Que estava bom. história de biologia. Olha, Pegava rato, caranguejeira, vivia no microscópio, analisando, furava o dedo dos meus colegas, que era para olhar as células lá no microscópio. Amava ai, e tinha o sonho de ser bióloga, né, de estudar. Eu não queria ser professora de biologia, eu queria pesquisar. Talvez, sim, né, se eu tivesse me tornado uma bióloga, eu estaria hoje trabalhando, quem sabe, na pesquisa de uma vacina, né, para o coronavírus. é verdade, é verdade. Nesse momento, né? Com Nesse certeza. momento, porque realmente
eu me interessaria por essa área de pesquisa. Eu empalhava cobra, eu trabalhava muito, eu vivia na escola, era uma coisa. E eu tenho Que meus filhos. legal. Mas o que me fez ir para o caminho do jornalismo foi uma professora, Adriano. E aí a gente vê o quanto que um professor pode ser importante na vida de alguém, né? Porque o professor ele pode lhe direcionar para a vida, né? Lhe abrir um caminho que até então essa trilha não existia na minha cabeça. Eu pensava, eu via o caminho da biologia, eu não via o caminho do jornalismo. Até que Perfeito. uma professora minha chegou para mim e disse: Minha filha, por que você não faz jornalismo? Você escreve tão bem. Ela era uma Olha, professora muito respeitada em Pernambuco, uma professora de redação, professora Rosário. E ela já não que legal. é mais, ela já faleceu, mas era uma profissional assim de excelência. E eu disse: Não, professora, eu quero ser bióloga. E ela disse: Mas minha filha, você vai escrever muito para as revistas científicas também, se você for bióloga. Jornalismo. E ela ficou naquela insistência. Aí eu, pra professora, eu disse: Eu vou me inscrever no vestibular em Pernambuco para biologia e na Paraíba eu vou me inscrever no vestibular para jornalismo. Nesse ano teve uma greve terrível e eu passei no vestibular em Campina Grande, fui chamada, comecei a estudar e o vestibular lá de Pernambuco ainda não tinha acontecido. Então eu fiquei Ai, como a vida é, né? Incrível. 17 anos de idade quando cheguei aqui na Paraíba. Fiz meu curso em Campina Grande, me apaixonei por esse estado, me apaixonei pela profissão de jornalista e fui construindo aos poucos essa minha história que hoje o povo vê na televisão, né? Mas que não foi tão simples. Foi uma dedicação desde os tempos de faculdade, com muitas limitações, passando muitas vezes necessidade. Chegava às vezes na casa dos amigos lá em Campina Grande, coincidentemente na hora do almoço, sabe, Adriana? Ah, você é ótima, Karine. Muito bom, muito legal. E aí, para quem está em casa, assim, eu gosto de Ah, histórias porque pouca gente sabe. No dia da minha colação de grau, eu não tinha uma blusa branca, precisava estar com uma blusa branca. Eu não tinha essa blusa branca para colar grau. Eu colei grau com uma blusa branca emprestada de uma amiga minha. Eu terminei minha olha, monografia e eu não tinha dinheiro para imprimir. Eu pensava que eu não ia conseguir me formar porque eu não tinha dinheiro para imprimir a minha monografia. Então, é, são exemplos, são histórias que mostram assim que as dificuldades existem, mas para a gente se tornar mais forte, né? Karine, olha só, eu acho que a nossa conversa aqui iniciou num tom muito gostoso. Eu estou vendo aqui muitas pessoas entrarem, a gente está, o pessoal está entrando, tá compartilhando aqui, ó. O Ciro Bezerra tá te mandando um oi. O Marco Túlio aqui, ó, Brabuleta Mulher. Olha, Ciro é um grande nome do jornalismo, da televisão em Pernambuco. E eu tive a oportunidade de conhecer o Ciro lá dentro da TV Tambaú. Ele trabalha na afiliada do Legal. Recife, tá aí no seu. Obrigado, viu, Ciro? Obrigado pelo prestígio, pelo carinho, obrigado por você estar aqui conosco. Olha, tem muita gente, muita mesmo, Karine. Se eu falar o nome de um por um aqui, com certeza a gente vai passar muito tempo aqui falando o nome das pessoas e eu vou cometer aqui injustiça com alguns que eu não vou conseguir falar. Então, sintam-se todos muito bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho. É um prazer aqui recebê-los todos. Inclusive, as perguntas que vocês quiserem fazer, fique à vontade. Karine é esse ser humano ímpar que a gente está vendo. Karine, eu senti muita verdade no seu depoimento e é muito gostoso porque eu senti a sua emoção, entendeu? Você fala a sua história assim, é o teu orgulho, né? Aquela questão de você, pô, eu tive que me reinventar. Eu precisei me superar para poder chegar onde eu estou. E as pessoas às vezes não conhecem, não sabem a sua história, né? E aí julgam sem o conhecimento prévio, o pré-conhecimento. E aí até o pré-conceito, né? O conceito antes de saber o todo. Então, Karine, olha só.
a nossa pauta hoje, nós vamos falar sobre os desafios da comunicação em tempos de crise, né? E como o jornalismo tem se reinventado. Eu vou escrever aqui, mas olha só, eu achei tão legal assim o que você falou. Eu vou dizer um negócio para você, Karine, olha. É, eu na minha carreira, eu vim da área do turismo, mas eu sou formado em jornalismo. Depois eu fui para o turismo. E depois que eu voltei da área do turismo, era engraçado que as pessoas, muitos julgavam, porque eu tive uma trajetória muito rápida de ascensão, e o pessoal falou, poxa, como é que pode, tal, e achavam que eu tinha conquistado pelos caminhos mais tortuosos que te levam ao topo, né? Os caminhos tortuosos levam as pessoas ao topo. Mas aí tem uma regra que é muito clara. Uma coisa é você chegar, outra coisa é você permanecer, né? O topo assim, não é fácil, mas é possível as pessoas chegarem. Agora, poucas vão permanecer. E você é uma dessas poucas pessoas que permanecem no topo. Por quê? Porque você tem uma estrutura, você tem uma história por trás. Isso fica muito evidente. E aí, realmente, todo mundo vê o que está na frente da telinha, na frente da TV, né? Mas não conhece toda a estrutura que está por trás de você. Então, ó, aplausos, eu te aplaudo, viu? Parabéns, Karine. Tiro o meu chapéu para você e fico muito feliz de saber que você é uma dessas vitoriosas que venceram e está aqui falando com a gente a sua história. É uma história linda. Inclusive, a Vilma Pereira está falando aqui, ó, boa noite, aplaudindo a você. Ou seja, tem muitas pessoas aqui conosco, né? Entrando na nossa conversa. Então, Karine, eu fico muito feliz que, inclusive, você não falou. Agora você tem que concluir a história. Eu quero que você conte o que você está fazendo agora, ultimamente. Você já é uma jornalista brilhante, consagrada, uma das melhores apresentadoras aqui do estado e do Brasil. E eu queria agora saber o que você está fazendo nesse momento de pandemia, como é que está a sua vida, né? Você tem que se dividir entre sua família, sua filhinha, né? A casa, o seu trabalho. Como é que está isso aí? Conta pra gente. O jornalista, né, ele não tem o privilégio de poder se desconectar das informações para relaxar um pouco, né? Tem gente que relaxa um pouco, hoje eu não vou assistir o jornal. Hoje eu vou só assistir filme, eu vou me desconectar. O jornalista não tem esse privilégio. Precisa estar recebendo informação o tempo inteiro, porque a gente não pode piscar os olhos. Então, quando começou essa pandemia, e eu já vinha acompanhando o que estava acontecendo na China, depois na Europa, eu sabia que ia chegar aqui para nós. E eu sabia que não iria ser fácil, pelas características do nosso país e pelas características do nosso povo. Então, assim, eu sabia que o Brasil seria sacrificado como está sendo sacrificado hoje, tanto do ponto de vista da saúde das vidas que estão indo embora, quanto da economia, né? Porque a nossa economia já estava passando por problemas, né? E existe uma parcela muito grande da população que é pobre. Eu nem uso Sim, carente, não é carente, é pobre mesmo. E eu sei o quanto que esse povo precisa sobreviver pela economia, mas também precisa sobreviver pela saúde, porque a economia ela tem os altos e baixos, como teve a minha vida. Né? Meu pai, eles quebrava, daqui a pouco ele se reerguia, servia, sim, mas a vida não. A vida, quando ela vai embora, não tem mais como voltar. E minha mãe sempre me disse uma frase, e repetiu isso a minha vida toda, que o que não é para sempre se aguenta. E eu sei que essa fase difícil que a gente está passando agora não é para sempre. A gente pode sim, passar, a gente pode aguentar, porque ela vai passar e a gente vai voltar à vida normal. Né? Um novo sim, normal, estão falando, mas vamos nos reinventar para ter uma vida novamente normal, né? E mais fortes e melhores, né? Talvez em 3 meses avançamos do que demoraria 3 anos para a gente avançar. Descobrimos coisas que já estavam ao nosso alcance, mas que a gente não usava. A gente estava lá na nossa ju- cara, mas não via.
né? A gente Justo. não estava. Então, assim, eu acho que nós aprendemos muito, eu acho que nós evoluímos muito. E como ser humano, também tem os outros aprendizados, né? Eu estou olhando mais do ponto de vista profissional. Então, eu já vim acompanhando tudo isso. Quando, de fato, chegou aqui no Brasil, eu pensei em pedir demissão. Eu confesso a você que eu Meu disse, Deus. eu não vou trabalhar. Eu não vou chegar em casa e passar essa doença para minha filha, né? Porque a gente Olha, ama mais o filho do que a nós, né? E claro, claro. Eu tenho dois filhos. E o que você está falando é puro. E a mãe, o vínculo, né? O amor é o vínculo da perfeição. E a mãe, né? A mãe, vocês têm 9 meses a mais de convivência do que nós pais, eu costumo brincar, porque existe, né? Todo um processo, 9 meses, enfim, esse vínculo. Então, aquela proteção da mãe, né, Karine, que é ímpar. É uma coisa que eu imagino como você deve ter sentido nesse momento. é algo mágico, né? A maternidade. E apesar de ser muito sofrido também, mas é algo mágico. É um amor que, que eu acho que é mais do que o de mãe, só o amor de Deus, né? É, Eu penso assim, mas e naquela hora, e pelo filho, a gente é capaz de abrir mão de qualquer coisa. Eu não tenho família aqui na Paraíba. Eu tenho muitos amigos que eu posso contar como se fossem família, como o Marco Catatal, que entrou aqui me chamando de Brabuleta. Ele é um grande amigo, que eu sei que se eu que contar com. legal. Mas eu não tenho a minha mãe aqui, não tenho meu pai, não tenho irmão. E eu pensei, se eu adoecer, como é que eu vou fazer com minha filha? Como é que. Então, naquela hora veio o pânico, veio o desespero. Vou pedir demissão, não vou mais sair de casa, vou. Mas aí eu lembrei da outra frase que a minha mãe falou, Karine, o que não é para sempre se aguenta. E essa pandemia É, vai ser para sempre, né? E depois que passar, como é que vai ficar a sua vida se você pedir demissão agora? Né? Então, é. assim, a gente não pode ser relevado pelo desespero. Sim, A gente até sente aquele primeiro impacto. Chegou aqui no Brasil, mas a gente não pode deixar isso tomar conta da gente, o medo tomar conta da gente. A gente precisa enfrentar aquele medo, né? Se a gente sim, for ficando refém daquele medo, a gente não faz mais nada. sim, Então, sim. naquela hora eu vi que eu precisava me acalmar. E na segunda-feira eu estava na TV e eu estava de máscara, e eu estava usando o álcool em gel o tempo inteiro. E a gente foi aprendendo a lidar com tudo que é essa pandemia. Aí vem a questão de produção jornalística, né? As lives, você fazer entrevista pela internet. Isso já existia, mas a gente não usava. Não praticava. Sim, 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 perfeito. Quantas vezes talvez eu deixei de entrevistar o governador ou um secretário, porque eles não É, poderiam estar na TV naquele momento, ou eles não poderiam estar com um repórter naquele momento. Mas ele poderia fazer uma live e entrar ao vivo no meu programa. Isso sempre pois é. foi, mas não era usado. E de repente a gente Sim, fez essa descoberta que estava na nossa cara, mas a gente não via, né? É, incrível. do, do distanciamento, a gente aprender a ter aquele distanciamento seguro dos colegas, Isso. do entrevistado, pensar na minha segurança, mas na segurança de quem está aqui comigo, é, enquadramentos, tudo foi se reinventando dentro do jornalismo, Verdade, né? verdade. Como limpar câmera, como higienizar o microfone, o carro, né? Então, assim, para o jornalista, ele está na linha de frente. Por quê? Porque o repórter muitas vezes vai para a porta do hospital. O repórter ele precisa conversar com os parentes das pessoas que estão internadas e que possivelmente podem estar contaminadas também. O Sim, repórter vai entrevistar os profissionais de saúde, ele está nas entrevistas coletivas, ele está se expondo o tempo inteiro, né? Com os justo, justo, justo. ele está na linha de frente também.
E para levar informação, para que você não precise sair de casa para ter acesso àquela informação segura, porque as redes sociais, elas informam bem, informam, mas tem muita fake news. Então, toda vez que eu recebo uma informação pela rede social, eu tenho cuidado de checar antes, né? É verdade isso? Porque geralmente a fake news ela é muito tentadora, né? A gente tem aquela É informação verdade. tentadora, a gente já tem logo vontade de compartilhar. Mas, Justo. infelizmente, tem muita gente usando isso com outros objetivos, né? Objetivos políticos, objetivos econômicos, né? A internet é muito boa, mas ela é muito perigosa também. Então, Sim. a televisão, o rádio, né, a mídia formal, ela é ainda muito importante para dar credibilidade àquela informação, né? Quem está recebendo essa informação da mídia formal, a pessoa sabe que aquela informação, ou se não foi checada, pelo menos deveria ter sido, né? Os erros, Sim, sim. mas essa é a obrigação do jornalista. Ele recebe ali aquela informação no WhatsApp, no, no Instagram, mas ele não pode repassar aquilo imediatamente. Aquilo precisa ser checado. Karine, olha só, eu estou aqui recebendo uma avalanche de mensagens. Eu preciso colocar aqui o carinho das pessoas com você para a gente poder aqui fazer aqui um bate-bola com a turma. A Karine está dando um show aqui, está contando coisas muito legais. Ela acabou de dizer aí de um momento muito, né, muito ser humano, porque às vezes a gente acha, vê as pessoas na TV, né, e a gente imagina, aquela pessoa tal, ela é um ser humano, tem medos, aflições, como todos nós temos. Então a Karine aqui está mostrando esse lado humano dela, né, esse momento de que ela se preocupou com a filha. Isso acho que todo mundo está acontecendo com todos. Então, embora ela está lá na linha de frente, fazendo um trabalho brilhante, mas existem essas questões que, né, que cercam as nossas vidas. Então, Karine, muito legal. Obrigado pelo carinho, por você ter falado essas coisas aqui nessa live. Eu acho que está todo mundo aqui muito feliz em ter tá ouvindo assim, a Karine humana, fora da telinha lá, contando um pouquinho da sua vida pessoal, profissional também, mas enfim, essa reinvenção está sendo muito legal que a gente está fazendo hoje, Karine. Olha o carinho das pessoas. A Marimate, eu acho que é Marimate, ela está falando, Karine é linda. O teu amigo aqui, o Marco Túlio, está dizendo ela é uma pessoa maravilhosa. O Djalma, eu também tiro o chapéu para essa apresentadora. O Ricardo Souza, ó, a história linda. E Karine também. A Isis, profissional excelente. Aí vem a Vilma, não conheço, mas amo o jornal da Karine. Olha que coisa fantástica, né, Karine? A Isis está falando aqui, ó. A Paraíba tem um profissional excelente. Muito em breve ela vai trilhar por um caminho muito bonito. Poxa, o caminho dela já está. É quase uma profecia aqui, viu, Karine? Ó, né? Aceita aí que é tua. Aí, aí o Marcos está falando aqui, ó. Brabuleta é uma danada, super profissional, super mãe, super amiga. O Kleiber, nosso coordenador aqui da Unicorp, dos cursos técnicos, um cara fantástico, também está dizendo aqui, ó. Parabéns pela franqueza e sentimento de gratidão pela vida e pelas pessoas. Karine, olha, tem tanta mensagem, tanta aqui, que se eu continuar, a gente vai ficar só lendo mensagens. Inclusive, vou finalizar com mais uma aqui, ó, do nosso reitor que concede esse espaço para que a gente esteja conversando aqui, o professor Hilton Freire, que está conosco também, né, fazendo aqui um trabalho brilhante à frente da Unicorp, nesse momento de tamanha dificuldade. A Unicorp tem crescido, tem dado continuidade às aulas de acordo, né, com as regras, enfim, mas a gente tem feito esse trabalho. O professor Hilton está de parabéns pela visão empreendedora que ele tem e está também dando os parabéns a você. Então, Karine, olha só, e dizendo, sou fã dessa excelente profissional da TV brasileira. Aí, ó, palavras do nosso reitor. Não é gostoso, Karine? Não é legal esse carinho que você recebe? Eu acho que é isso que vale o trabalho de um comunicador, né, de um jornalista. Eu estou agora à frente da comunicação da Unicorp também, junto com a equipe, né, com todos os coordenadores, com a nossa direção, enfim, com todos. E eu acho que esse é o carinho, a coisa mais gostosa, né? Ter nas pessoas o reconhecimento do seu trabalho, né, Karine? Você não sente isso?
Olha, é uma energia que é impressionante, Adriano, quanto que a gente recebe essa energia. E tem muita gente que chega para mim e diz, É, Karine, todos os dias eu rezo por você. Eu disse, pois é o melhor presente que eu posso ter. E a gente percebe assim a verdade, né, em quem está falando, né? Quem faz uma oração para você, né? Ela está lhe dando o melhor presente que ela tem, que é a sua energia, é o seu acreditar, é a sua fé, o seu carinho. E eu recebo isso. Eu sou muito grata por isso, Adriano, porque assim eu fui por muitos anos repórter. E eu acho que depois que a gente é repórter, a gente não deixa de ser repórter, né? A gente é repórter para sempre. nunca mais. É sempre. Entra no, é o vírus é o vírus que entra no sangue. Direto, já era. E eu gosto de fazer reportagens que são mais especiais, né? Foi, Algumas histórias bacanas. Mas eu sentia quando eu ia para a rua todo esse carinho, né? Porque na reportagem a gente tem muito contato, a gente ia na casa das pessoas, eu tomava café na casa das pessoas, as pessoas ofereciam o que elas tinham de melhor dentro de casa. Cara, tapioca, pois adivinha que eu amo tapioca. E é verdade, né? Então, era muito bom, né? E eu ficava muito feliz. Principalmente na época que eu fiz o calendário JPB, eu tive esse contato muito próximo com as pessoas, né? Eu tinha ali uma relação íntima mesmo. De quando morria alguém na comunidade, eu ia para o velório, né? Outro dia eu recebi uma mensagem de uma mulher que ela é esposa de um líder comunitário de um bairro aqui em João Pessoa, e ela disse, Karine, Uhum. ele faleceu e o sonho dele era fazer um almoço para você. E eu ainda vou realizar esse sonho dele. Então, o sentimento, a ligação que você cria com as pessoas, assim, é impressionante quando você entra na casa delas. E quando a gente está apresentando um programa, um jornal, a gente entra na casa das pessoas. As pessoas se habituam a todo dia ali almoçar lhe vendo, ou tomar café da manhã lhe vendo, ou jantar lhe vendo. Então, é uma responsabilidade muito grande. O que é que você vai colocar na casa daquelas pessoas? O que é que você vai oferecer para aquelas pessoas hoje? Né? Tem que ser Sim. o melhor, né? Tem que ter o seu carinho também, tem que ter o seu retorno. Então, eu acho que eu pude me destacar no meu trabalho Sim. justamente com o carinho que eu coloquei no meu trabalho, né? A verdade, o sentimento. Estou vendo aqui mensagem até da Naná Garcês, viu? Que Olha aí. eu gosto muito, admiro muito. Hoje ela ocupa um importante papel na comunicação do nosso estado. E Naná é uma pessoa muito carinhosa e que eu sempre tive muita alegria em encontrá-la. Né? Eu tô vendo que ela tá aqui, mandar um beijo para ela. Tem até uma amiguinha da minha filha, viu? A Annelise, tá acompanhando também. Olha aí, que coisa. Tem a Simone, nossa amiga lá do Colégio Século, ela entrou aqui já. Cheguei e tal. Ô, Simone, você, olha, você é uma linda, né? Eu brinco com ela toda hora. Eu falo, ó, Simone, você é uma figura, Simone. Do Tem feito um trabalho lindo, viu? Colégio Século e que também faz artesanato, né? É, Um crochê. E olha, ela fez uma touquinha para Mariana com a máscara, touquinha de ursinho. Eu vou dizer, quando saio de casa com Mariana, com essa touquinha, essa máscara, é sucesso. Todo mundo é sucesso, né? hoje Ela é muito criativa, a Simone. estava com a máscara de urso, até o Jonas esticar. Então, Simone está aqui, muita gente carinhosa está nos Que acompanhando. legal. Não é só uma quantidade de espectadores, tem uma qualidade aqui, né? É, ó, high level. Karine, olha só, eu quero te fazer uma pergunta assim bem referente a essa questão do tema que a gente está tocando, porque a nossa live está sendo assim muito bacana. Acho que a gente está
Eu tô vendo que as pessoas não estão fazendo perguntas e só estão te elogiando aqui. Aí eu falo assim, ou a nossa live está sendo muito bacana, ou as pessoas estão, que nem eu aqui, emocionado de ver as histórias, de ver tanta verdade, né? Tanto carinho. E isso é gostoso de ouvir, porque nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, Karine? A gente está sentindo falta dessa aproximação, do contato com as pessoas que a gente tinha e muitas vezes não dávamos valor, né? E agora a gente está sentindo essa falta. Então é tão gostoso ouvir essas histórias e tal, é tão bacana, estou muito contente, me sinto muito honrado de estar falando aqui contigo. Karine, olha só, minha pergunta é assim: como é que você acha? é, Você acha que, por exemplo, no caso, a imprensa, né, falando aqui de nós, dos jornalistas, você acha que a imprensa tem feito um trabalho bacana à frente da pandemia em si, em esclarecer a população? Porque, por exemplo, a minha opinião, e eu não me refuto disso, não, eu falo, não quero politizar, não vou falar de A e B, eu vou falar do geral. Eu acho que existe, em todos os níveis do nosso país, uma desorganização da informação. Ou seja, não existe um projeto, um planejamento, é tudo muito. Né, ninguém está se entendendo, ninguém está falando com ninguém. E aí eu acho que a imprensa tem feito um papel tão bacana de justamente trazer o que os nossos, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, pessoal. Eu acho que os nossos governantes deveriam de fazer hoje, que talvez é o papel da imprensa, né? De alertar as pessoas, de educar, de fazer o trabalho que Karine está fazendo, conscientizar, né? Dar o exemplo. Então, eu acho que na minha opinião, fiz a pergunta a você, Karine, mas a minha opinião é que a imprensa tem feito um trabalho muito bacana. Há exageros? Eu também acho que há. Mas em todos os ramos da atividade existe, né? As coisas boas e as coisas ruins. Eu acho que na média o saldo é muito positivo. A imprensa tem se fortalecido, eu acho, sabe, nesse processo todo, ainda mais agora com pandemia e crise política, né? Porque nós estamos no meio de uma crise política, econômica e pandêmica. Então agora fechou a tríade. O que você acha a respeito disso, Karine? Qual é a sua opinião? Olha, Adriano, eu acredito muito no poder de cada um, do cidadão. Todos Sim, nós temos uma responsabilidade imensa em tudo o que a gente faz. E a gente percebe isso nas redes sociais quando a gente faz determinada coisa, quando a gente tem determinado comportamento, e isso influencia outras pessoas, né? perfeito. Gente, no nosso redor, a gente influencia também outras pessoas. Então, a gente precisa ter consciência do nosso poder enquanto cidadão e fazer a nossa parte. Eu, como jornalista, eu sei da minha obrigação e eu tento fazer Perfeito. a minha parte. Você foi muito feliz quando você disse assim: ah, tem coisas ruins, tem coisas ruins, existem coisas boas e coisas ruins, tudo, né? Em todas as religiões, em todos os partidos políticos, né? Até na família da gente tem aquela pessoa que dá mais Tem, tem, existe. generalizar nada, né? Mas eu entendo que não é de agora, nem é exclusividade desse governo, do governo federal, do governo estadual, municipal. Nunca houve uma transparência, nunca houve uma abertura ou até uma forma respeitosa e profissional de lidar com a imprensa, com informações que não são do governo, essas informações são do povo, é um direito do povo, seja quem quer que esteja ali, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Fernando Henrique, seja Michel Sim, independente. Temer, né? O número de mortos, o número de contaminados é um direito, é uma informação do povo, não é daquele governante, né? Então, assim, profissionalizar esse setor do governo seria fazer com que o gestor entendesse que dar esse tipo de informação é uma obrigação. Quem assume um cargo público, ele precisa estar ciente que ele deve satisfações ao Tá público. bom.
Eu sempre enfatizei isso. Quando eu fazia o calendário, eu cobrava muito, né? Porque a informação não era para a Karine, repórter ou apresentadora, Sim, é para o povo que paga o imposto. Então, se eu pago o meu IPTU, por que aquela rua está com aquele buraco enorme que ninguém resolve? Né? Essa informação ela precisa ser dada, é obrigação dar, né? Mas muitas vezes a prefeitura ou o governo não querem dar. Ah, não vou falar não, ela vou deixar ela sem resposta. Não, tem essas informações precisam ser dadas. Então, as assessorias de imprensa, né, as secretarias de comunicação, os ministérios da comunicação, né, eles têm essa obrigação, eles não estão ali à toa, eles estão ali porque é uma necessidade. Né? Então, assim, verdade. eu acho que do ponto de vista do governo, isso precisa ser trabalhado com maturidade, não só o governo federal, mas os governos estaduais e municipais, eles precisam encarar essa relação com a imprensa como necessária, já que a imprensa acaba propagando aquela informação. Tem a questão também Tá. que a imprensa, e até um trabalho de um colega meu, que é professor também, Laerte Cerqueira, Laerte tem um estudo, Laerte é doutor em comunicação, e ele tem um estudo que fala que a imprensa ela tem um papel de educação, ela educa também. Sim, Quando a gente traz informações, a gente acaba levando também educação para as pessoas. Nós temos também esse papel. Então, quando a gente fala de lavar mãos, de usar máscara, de repassar essas informações para quem está em casa, a gente está cumprindo o nosso papel. A gente não está fazendo o papel de outra pessoa. A gente está sim. fazendo um papel que é nosso também, né, de educar. Quando a gente leva informação, a gente leva poder, a gente leva educação, a gente leva muita coisa quando a gente leva informação. Eu recebi durante essa pandemia muitas mensagens que falavam assim: "Ah, não aguento mais falar do coronavírus", né? Vocês só falam das mortes. Ah, É, recebi algumas mensagens assim, não foram tantas, porque eu acredito que a maioria compreende, mas eu recebi algumas mensagens nesse sentido. O jornalista ele tem um compromisso de filtrar os acontecimentos mais importantes daquelas horas, das últimas horas, e levar para quem está em casa, né? Principalmente para quem trabalha em TV. E então essa é a minha missão. A gente meio que se coloca ali no lugar do telespectador e o que é mais importante, o que está mexendo mais com a vida das pessoas, o que está. A gente vai ali, só que na rotina sim, do e a gente já faz aquilo instintivamente, mas, tá. mas a gente tenta levar o que existe de acontecimento de fato mais importante, né? Para quem está em casa, é uma Sim, mensagem. E a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. Em algum dia vamos acertar, em algum dia vamos errar, acontece, faz mas parte. tenta fazer aquilo. E como não falar de coronavírus se a gente está vivendo uma pandemia, algo que eu nunca esperei viver na minha vida, você também não, algo que mudou Ninguém. a rotina, algo que mexeu na vida de 100% das pessoas. Alguns mais, É, alguns menos, mas 100% das pessoas. E como é que eu não vou falar do número de mortes, né? Se o número é o que existe de menos importante, quando a gente vai conhecer a história daquelas pessoas, aí dói de verdade, Adriana. E a gente precisa é, não os números, a gente precisa mostrar quem era aquela pessoa. Ora, é, nós temos perdido pessoas maravilhosas para essa doença. O, o Assis, do Natal Sem Fome, ele era uma pessoa que ele realmente ele não era desse mundo. Né? A vida daquele homem era arrecadar alimento e levar esses alimentos até quem tinha fome. E eu fiz muitas matérias ao lado de Assis. Eu entrei na casa de muitas famílias pobres, né? sim, E ele sempre levando esse sossego de ter alimento em casa. sim, sim, E ele, sim, sim, por conta do coronavírus, né? sim.
Ele sim. trabalhou praticamente arrecadando alimento até o dia que foi internado. Ele estava aí arrecadando alimento. A gente precisa conhecer as pessoas que estão por trás daqueles números. Então, o governo pode até fornecer o número, mas quem é que vai atrás dessa história? O jornalista. O jornalista. Sim. Eu perdi minha tia, Karine. Eu não sei se você ficou sabendo. Eu perdi E a minha tia, assim, mas ela é uma pessoa muito, foi uma pessoa muito conhecida aqui na Paraíba, porque ela tem uma lanchonete que é muito tradicional na Vasco da Gama, que fazia o cachorro-quente da madrugada lá do pessoal, e ela ficou conhecidíssima na cidade, a Dona Maria, né? E ela estava 45 anos lá na Vasco da Gama, no mesmo ponto, e ali todo dia firme e forte, aquela lanchonete era a vida dela, que agora está com meus primos, né? Estão lá tentando manter, fazer o delivery, aquela coisa toda. Mas eu perdi minha tia, e não foi brincadeira, foi tudo muito rápido, Karine. Foi assim, ó, pum. E eu tô aqui em casa, por exemplo, tô falando com você, mas eu tive que trazer minha mãe de São Paulo, que minha irmã é médica, e a minha irmã falou: mãe, vai para lá, para Paraíba. Fica lá um pouco lá com o Adriano, porque São Paulo estava começando a ser o epicentro, né? E aí ela veio para cá, eu, por quê? Porque minha mãe mora sozinha em São Paulo. Minha irmã é casada e não tem filhos. E imagina minha mãe sozinha dentro de casa, numa pandemia toda dessa, né? Então, ela veio para cá, então estou eu, minha esposa, meus dois filhos e minha mãe em casa. Então a gente vê essa doença quando, como você está falando, que está por trás dos números, quando a água realmente vem e bate no nosso queixo, né? E aconteceu, quando eu vi que aconteceu com a minha família, aí foi, olha, foi a minha tia que faleceu, aí a neta dela ficou com coronavírus, a filha ficou quase uma semana internada, ou seja, foi pegando todo mundo, né? Então, realmente, não é uma brincadeira, não. Esse vírus ele é um vírus, claro, que em algumas pessoas será assintomático, como a gente sabe disso, mas a gente não pode brincar com fogo, né, Karine? A informação que você está falando tem todas as pessoas que estão por trás desses números que têm histórias, né? São histórias, né? Pessoas que perderam o seu arrimo de família, por exemplo, que sustentava toda a casa, perdeu e agora está numa situação lamentável. A gente está vendo isso acontecer, né, Karine? semana morreram dois irmãos da mesma família, né? Na minha cidade natal, que é uma cidade pequena, pesqueira, morreu o pai num dia, o filho no outro. Então, assim, são muitas famílias enlutadas. Como é que a gente não vai colocar isso no jornal? Mas é claro que sempre pensando naquilo que eu falei no início, de que a gente trabalha sempre com muito carinho, porque a gente quer servir algo bom para quem está em casa também, dar esse retorno, a gente precisa dar histórias boas e histórias que nos dê esperança. Sim, Então, a gente sempre se preocupa em levar também histórias de quem venceu a doença, né, de que foi difícil, mas que foi vencida, né? Histórias de quem está empreendendo nesse momento, que está dando a volta por cima, que está se reinventando. Né? No meu programa, eu mostrei a história de uma cabeleireira que, como o salão não podia abrir, ela resolveu juntar a equipe dela do salão e começou a fazer marmita. E que começou legal. as marmitas, né? Sim, pessoas Que que se legal. reinventaram completamente. Pessoas que trabalhavam com comunicação visual, né? Faixa, essas coisas, anúncio, passou a produzir aqueles protetores faciais. Então, Sim, você descobre uma necessidade de mercado e você começa a trabalhar dentro de casa, né, obedecendo às regras impostas pelas autoridades, mas sim fazendo a economia acontecer e fazendo esses equipamentos tão necessários chegar a quem precisa. Aí, mais uma vez, entra Simone aí nessa história. Simone, que é muito inteligente, percebeu, por de fazer as máscaras para as crianças, né? De quanto a gente sabe que as crianças precisam estar protegidas, mas como fazer a criança aceitar isso de uma forma alegre, lúdica, né? Então essas máscaras de bichinho com a touquinha, isso faz a criança querer usar a máscara. E até os adultos, né? Agora ela está produzindo para os adultos, porque os adultos querem. Na Europa, a Europa está produzindo
a parte de baixo do biquíni, a parte de cima do biquíni e a máscara. São 3 peças agora. Então, assim, surgem essas novas necessidades e as pessoas empreendedoras precisam ficar atentas. E quem está em casa precisa ver essas histórias para se inspirar também, né? Então, assim, a questão de mostrar também quem está se doando nesse momento para fazer solidariedade, né? Então, assim, tem muita coisa para contar no meio de uma pandemia. Os números não podem faltar, infelizmente. Então, todo dia a gente Sim. está mostrando, mas a gente quer mostrar histórias por trás desses números. Não, e o seu programa, né? E você, a pessoa que você é, né, Karine? Esse ser humano que você está se demonstrando aqui nessa live, as pessoas aqui estão muito felizes. Ó, o In Pontes está colocando aqui, ó, Karine, amo o seu trabalho. Acho que é Geu Souza, colocou, oi, Karine, linda. São pessoas aqui, ó, que estão fantásticas. Assim, as pessoas estão realmente maravilhadas como eu estou com a sua história, Karine. E aí reflete justamente por que que seu programa é um sucesso. Porque ele é a verdade, ele reflete o ser humano que você é. Então eu só quero te parabenizar por isso, porque é como eu te disse lá atrás, né? Escalar uma montanha, e eu gosto muito, e eu tenho um sonho na minha vida que é subir o Everest, é escalar o Everest. Ainda vou chegar lá, Karine. Adriano, vou te interromper um pouquinho para falar o Guto Clerô, que está aqui Fica à acompanhando a vontade. live. Ele já foi da prefeitura municipal, né? Ocupou um cargo de secretário na prefeitura municipal por um bom tempo e eu fazia o calendário JPB na época e eu aperreava muito o Guto, né? E, e é uma demonstração do quanto que a imprensa pode ter uma relação respeitosa com as autoridades, né? E quando eu ligava para o Guto, ou quando eu mandava mensagem para o Guto, ele sabia que era aperreio, que era cobrança, que era. Mas ele sempre me atendeu muitíssimo bem. Sempre atendeu a comunidade bem demais. E dentro das possibilidades que existiam ali, ele dizia o que era possível, o que não era possível fazer, por que não era possível. Então, tá aí uma demonstração. O poder público não precisa ser rival da imprensa, porque não estão trabalhando em lados opostos. Se estão trabalhando em prol da sociedade, então estão trabalhando do mesmo lado. Né? Então, o Guto está aí participando e é uma demonstração de que a gente construiu, né, Guto, uma relação de muito respeito, de carinho, de admiração. Lhe admiro muito. Desculpa pelas vezes que lhe errei, mas foi por um bom motivo. Ei, Guto, você vai precisar aceitar essas desculpas, hein? Porque foi aqui, ó, foi pública, numa live, que vai ficar inclusive gravada, viu, Karine? Depois que terminarmos aqui, essa live vai ficar gravada lá no canal do YouTube, no Terra Super Live. Eu vou colocar aqui depois, enquanto você vai falando. Esse é o canal do YouTube, e aí tem um acervo lá de várias lives. Você vai lá, se inscreva, um canal bem legal, e vai estar a nossa live lá. E amanhã eu vou te mandar o link, né? Então tá feito aí, viu, Guto? Ó, veja aí que legal, hein? Eu acho que as desculpas estão aceitas, viu, Karine? Mas eu queria, para a gente encerrar a nossa live, Karine, lhe agradecer muito por esse momento. Eu fiquei muito feliz. E eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui uma frase que eu te falei lá atrás, justamente que a gente estava dizendo de escalar a montanha, né? Até falei que eu tenho um sonho de escalar o Everest, por isso que eu uso esse exemplo. Porque escalar é possível, as pessoas conseguem chegar lá. Mas se manter lá em cima é para poucos. Então, se você está no cume, é porque você merece estar lá e você se preparou para isso. Então, eu quero te dar os parabéns, Karine, pelo belíssimo trabalho. Te agradecer em nome da nossa sociedade paraibana, em nome do Brasil, por esse trabalho jornalístico que você está fazendo brilhante. E dizer para você que esse espaço é seu, viu, Karine? A partir do momento que você quiser fazer uma nova live, nós estaremos aqui à sua disposição. E eu vou deixar aqui como reflexão o que a professora Kátia Batista está dizendo. Ó. Karine, a proposta do governo federal após o término do auxílio emergencial é lançar o programa Renda Brasil. Você poderia falar um pouco sobre a discussão desse programa? Professora Kátia, a Karine vai dizer numa próxima live, porque agora nós estamos a 3 minutos do final e essa pergunta vai ficar para a gente, inclusive, pautar a próxima live, tá bom, Karine? E ó, o Guto encerrou aqui dizendo:
Desculpas aceitas, com certeza. Que legal. Karine, a palavra é sua. Deixe uma mensagem bacana e encerra essa live com o seu brilhantismo que você sabe fazer muito melhor que eu. Obrigado, ó. Coração para você, ó. Adriano, quero agradecer demais por esse convite, agradecer a cada um que dedicou um minutinho do seu tempo para assistir um pouco da nossa live. Eu estou de férias da TV, consegui 15 dias aí para descansar um pouco a cabeça, mas aí já estou voltando na semana que vem, já estou morrendo de saudade desse público, de informação constante em estar em casa e dizer para cada um que está aí, que o mais importante é todo dia a gente acordar e dizer como é hoje, né? O que é que eu posso fazer de diferente hoje para ser melhor como pessoa, como humano, né? Como profissional, como marido, como mãe, como pai. O que é que eu posso e terminar toda com um saldo positivo, né? É o que eu queria deixar Karine, tá me ouvindo? de mensagem para Salva de palmas para Karine Tenório, nossa querida. Ó, vamos fazer um coração. Pessoal, tira a foto aqui do nosso coração. Faz o coração aí, Karine. Olha aqui, ó. Coração aí, pessoal. Depois mande pra gente. Karine, beijo no seu coração. Fica com Deus. Bom fim de férias para você. Aproveite aí. Que Deus lhe abençoe, viu? Foi um prazer estar com você. Muito honrado. Deus abençoe. Amém. Tchau, Tchau. Karine. Fica com Deus. Tchau. Valeu.